Vamos para os bastidores da política, porque ele já está aqui comigo, Tiago Gomes, bom dia. A Assembleia Legislativa estuda ali, avalia formar uma comissão para inspecionar a mineração lá em Craíbas, é isso, Tiago? Thaís, há uma discussão muito forte em torno dessa questão da mineração, os impactos da mineração lá no município de Craíbas. Muita gente já denunciando que algumas casas têm rachaduras, prejudicando também assim, a rotina da cidade, a rotina também do comércio, também alguns animais também sendo prejudicados por causa do barulho, que é muito forte cada vez que acontece a perfuração do solo para a mineração. Então, por isso, a Assembleia Legislativa poderá formar uma comissão. Por que poderá? Porque tem um pedido feito pelo deputado Ronaldo Medeiros, que é do PT. Ele esteve, inclusive, recentemente lá na cidade de Craíbas e ouviu a população, ouviu realmente o apelo da população para que alguma coisa seja feita, seja investigado de fato o que é que está acontecendo, se realmente as rachaduras que estão aparecendo nas casas têm a ver com a mineração, como aconteceu aqui em Maceió, então eles estão querendo evitar. Então, a proposta do vereador Ronaldo Medeiros é que seja formada uma comissão externa, formada por até 5 parlamentares, inclusive com ele participando, obviamente, e eles querem visitar em loco lá o município de Craíbas e toda a atividade mineradora, para saber se realmente tudo que está acontecendo ali está dentro dos padrões estabelecidos por leis federais, porque a mineração são leis federais que precisam estar sendo observados em todos os seus aspectos, e também de que maneira eles podem contribuir para, de repente, solucionar possíveis danos que estão sendo causados aos imóveis. Na sessão na Assembleia Legislativa, o deputado Ronaldo Medeiros, ele falou sobre os prejuízos à cidade que ele ouviu da população. Vamos ver. São dezenas, centenas de casas rachando. A mineradora nega, né, diz que aquilo não é devido à atuação da mineradora, mas antes não acontecia isso. Os animais perdendo suas crias devido às constantes explosões. Prejuízo muito grande para a região. A prefeitura do município tem que agir nesse caso. Ela está bem próxima ali, o prefeito da cidade tem que agir para que no futuro não se tenha um desastre tão grande quanto foi aqui em Maceió. Mas são relatos assim, a gente nem pergunta, nem indaga ninguém, porque as pessoas, quando sabem que ali vai um deputado ou uma deputada, as pessoas se aglomeram e começam a narrar cada uma, né, e cada um a sua história. Além do deputado Ronaldo Medeiros, Thaís, outros deputados também se pronunciaram na casa, demonstrando também a mesma preocupação em relação à situação ocorrida lá. A grande celeuma, então, que gira em torno dessa situação lá em Craíbas é justamente a questão de não se repetir o que aconteceu aqui com a Braskem. Muitas coisas silenciosas foram ali acontecendo e quando as autoridades descobriram o que realmente estava acontecendo, já não tinha mais o que fazer e teve que ter a remoção da população todinha daqueles bairros que hoje estão desertos aqui em Maceió. Lembrando que a comissão externa, se for formada, ainda vai passar por um pedido, já que ele apresentou o projeto de resolução à casa. Então, ainda o plenário vai decidir sobre isso. Então, se for formada essa comissão, vão ser 5 parlamentares e esses parlamentares pretendem verificar as condições da operação da mineradora, avaliar as contrapartidas sociais e ambientais oferecidas à população, ouvir representantes da empresa também, dos trabalhadores, das comunidades do entorno e das autoridades locais e também apurar eventuais denúncias ou situações que demandem a atenção do Poder Legislativo Estadual. São essas as atribuições da possível comissão externa que poderá ser formada na Assembleia Legislativa. Vamos mudar de assunto de novo. Uma deputada está propondo criar um programa de atenção integral à saúde mental da mulher pós-parto, isso depois do que aconteceu daquele caso de Novo Lino. Exatamente, era justamente isso que eu queria abrir para dizer, que depois daquela situação que aconteceu em Novo Lino, em que a mãe é suspeita de ter matado a bebê de 15 dias de vida, a pequena Ana Beatriz, que gerou muita repercussão nacional, aqui e nacionalmente também esse caso. Então a deputada Fátima Canuto, que é presidente da Comissão das Mulheres lá na Assembleia Legislativa, ela apresentou um projeto de lei e esse projeto de lei ele propõe criar um programa estadual para se dar uma atenção integral à saúde da mulher logo após o parto.
Isso tudo porque ela justifica, Thaís, que 1 em cada 7 mulheres, isso dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 7 mulheres tem algum tipo de sinal de que pode ter depressão ou que tem depressão mesmo logo depois do parto. Então, ou seja, é um dado bastante alarmante. Em países desenvolvidos, esse número pode subir ainda mais. 1 em cada 5 mulheres pode ter essa depressão pós-parto. É uma doença realmente que pode gerar muitos impactos, tanto não só na mãe, como também nos filhos, como gerou nessa situação aí. A gente ainda não tem a confirmação se essa mãe aqui de Novo Olinda, ela sofria de depressão pós-parto, mas todas as pessoas que nós ouvimos ao longo dessa cobertura toda lá de Novo Olinda dizem que havia sinais de fato de que essa mãe sofria desse mal logo depois do parto, tá? Então aqui está o projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa e também ainda vai ser analisado pelas comissões temáticas, logo depois vai passar pelo plenário, mas o fato é que a deputada, ela propõe a criação desse programa estadual, tá? Para autorizar o governo do estado, então, a criar essa situação para oferecer assistência multiprofissional. Ou seja, não é só um médico que vai avaliar aquela pessoa, aquela paciente, não. Seria um psicólogo, seria um psiquiatra. Então, assim, toda a estrutura do governo do estado, seriam unidades básicas de saúde, seriam hospitais especializados, seriam nos CRAs, né, onde é atendido aqueles pacientes que têm problemas mentais. Então, tudo isso seria adotada essa estrutura para que pudesse dar um amparo a essa mãe, para evitar, inclusive, possíveis casos, como já aconteceu aqui em Alagoas e em outros casos do país também, em que a mãe tem depressão pós-parto e não consegue lidar com o bebê que está ali. Ou ela, de repente, pode até dar o bebê para alguém cuidar e depois ela se arrepender, depois que ela sair daquele momento, daquele estágio de transtorno mental temporário. Então, por isso que a deputada Fátima Canuto, preocupada com essa situação, para não se repetir, apresentou esse projeto e nós vamos ficar acompanhando se a Assembleia Legislativa vai realmente aprovar e se o governo do estado vai criar esse projeto com base na indicação feita pela deputada Fátima Canuto. E Bolsonaro, hein, Tiago? O Bolsonaro ele já saiu da UTI, ainda está internado no hospital DF Star, lá em Brasília. Mas ontem, o irmão da ex-primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, o irmão dela, o Eduardo Torres, ele fez uma chamada de vídeo para o quarto onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele atendeu a ligação e onde estavam ali também algumas pessoas e todos conversaram entre eles. E um dos assuntos que foi abordado ali no momento da conversa aí entre os manifestantes e o ex-presidente é justamente a participação dele, se seria viável, na manifestação que está sendo convocada ali por ele mesmo para Brasília no dia 7 de maio, Thaís. Então, essa convocação para essa manifestação é para pró-anistia, né, que é a anistia aqueles presos que estão sendo condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E o ex-presidente falou que, se estiver bem, em condições de saúde, se for liberado pelos médicos, ele vai dar um pulinho lá, foi isso que ele falou, para participar desse ato. Vamos acompanhar. Pelo menos lá na torre eu faço presença. No começo não vou poder caminhar, mas na torre faço presença se tiver bem, tá ok? Já tem alguns parlamentares, eu acho que pelo menos 40 parlamentares estarão presentes. Sim. Eu acho que vai ter, sim. Eu vou falar que vai ter muita gente que é uma caminhada, não é uma concentração, não é uma caminhada. Vão ter lá umas 2.000 pessoas, mais do que o suficiente. Caminhada pacífica lá para frente, lá da região ali da Esplanada, ok? Amém. Ali em cima mesmo, nem desce, ali em cima mesmo. O outro fala palavras tranquilas, sem ofender ninguém. Tá certo, o senhor é que manda. Não vamos atacar ninguém, não, tá? Amém. O objetivo é fazer um movimento ali bastante pacífico, sem pegar pesado em cima de ninguém. Sim. O objetivo todo mundo sabe o que é, e a gente espera, né, que brevemente a gente consiga botar em votação a anistia. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado há 18 dias, desde a internação dele aqui no Rio Grande do Norte, depois de ele ter passado mal, foi levado para Brasília, lá fez uma cirurgia para desobstrução intestinal, uma laparotomia importante, foi mais de 12 horas de procedimento e ele ainda não está se alimentando de forma espontânea, Thaís, é só líquidos e algumas coisas pastosas. Ele fala também nesse vídeo aí, a gente não trouxe esse trecho, mas ele fala que
provavelmente nos próximos dias vai estar comendo naturalmente, mas por enquanto ainda não está liberado. Foi retirada a sonda, está tomando líquido e algumas coisas pastosas. Então, o ex-presidente ainda não está liberado para algumas atividades externas. Então, o evento será dia 7 e nesse período, assim, menos que uma semana, ele já vai estar tranquilo, espontâneo, assim, para estar num evento como esse, mesmo que dando uma passada. Me parece um comportamento um pouco imprudente por parte do próprio Bolsonaro, em querer estar presente numa manifestação. Talvez não seria nem o momento de ter uma manifestação, mas existe uma pressão grande para que a votação da anistia vá para plenário, então ele está se mobilizando como dá, de onde dá e falando com os seus apoiadores em todo momento. Correndo contra o tempo, na verdade. Correndo contra o tempo. Agora, conta essa história de uma vereadora que discutiu com servidores da Câmara. Thaís, essa semana foi uma semana bastante complicada no Legislativo, tá? Teve muitas ocorrências envolvendo ali brigas, discussões, bate-boca entre parlamentares, tá? E na Câmara Municipal de São Paulo, uma vereadora, ela discutiu abertamente ali, ela estava ao microfone, e foi durante uma audiência pública ali em que estavam se discutindo a questão do aumento salarial dos servidores. E ela é muito próxima ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E essa vereadora, em algum momento, ela perdeu a paciência e foi dizendo que mulher rica, bonita e branca incomoda aquelas pessoas que estavam ali. Vamos acompanhar. O que o senhor quer falar comigo? Vem aqui falar comigo! Vem aqui! O senhor está aí protegido! Qual é o seu problema? Presidente, que eu estou falando a verdade pro senhor! Eu estou falando a verdade pro senhor! E o senhor se cale! Porque quem está com o microfone sou eu! Tá bom? Desculpa, Luana, você... Eu estou falando. Quando você falou, eu te escutei. Eu não abri a boca. Então, por favor... Agora, eles estão me enfrentando. Ela está com a palavra, eles estão me enfrentando. Você, por favor, Luana, calada. Pode me devolver o tempo. Pode me devolver o tempo. Eu escutei todos vocês calados. Enquanto vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Mas eu tô aqui representando uma parte importante da população que me elegeu, porque eu faço o que é certo. Eu não vou defender essas pessoas que deixam as nossas crianças nas salas de aula. Isso aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, Thaís, essa semana, uma semana bastante tumultuada, né? Muitas ocorrências, teve deputado federal que partiu para cima de outro deputado lá numa sessão na Comissão de Constituição e Justiça. Teve vereador que trocou soco com outro também lá em Mato Grosso, ou seja, foi uma semana bastante tumultuada e nesse caso aí a declaração dela está sendo interpretada como uma declaração racista. E teve outro BO com o vereador, né? Teve outro BO com o vereador. Vamos já soltar. Outra treta. 2 vereadores ali que estavam discutindo também entre eles, também numa audiência pública, mas aí um perdeu a paciência depois que o outro pediu para que ele tivesse um pouquinho mais de calma, mas o fato é que ele partiu para cima do outro para atacar mesmo ele. Vamos acompanhar. Cadê o companheirismo? Não está tendo companheirismo. Vereador, pela ordem. Vereador Geraldo. Me respeita, rapaz. Vereador Geraldo. Vereador Geraldo. Gente, não é esse comportamento que a gente espera dos nossos representantes. Exatamente. Né? Nós queremos que as sessões sejam tranquilas, mas até a Câmara de Maceió também está tendo alguns embates importantes aí. Então, que os vereadores, os deputados, os senadores tenham um pouquinho mais de cautela, porque não é isso que a gente está querendo ver deles. Quer que eles aprovem leis que sejam favoráveis à população brasileira, sobretudo. É isso. Vamos encerrando, Tiago, por hoje. Desejo para você um excelente fim de semana. Você também, Descanse, volte recuperadíssimo, revigorado na segunda-feira. A gente encerra com